Oi, eu me chamo Júlia, eu sou acadêmica do 4º ano de Medicina na Unicesumar, na unidade de Maringá. Eu sou bolsista pelo programa PIBIC-MED e a minha orientadora é a doutora Thalma Fernandes. O título do meu trabalho é Transplantes de órgãos e tecidos no estado do Paraná, análise retrospectiva de 2011 a 2020. O transplante de órgãos e tecidos é um procedimento cirúrgico que visa a troca de um componente doente, não funcional, por um outro saudável, que geralmente é doado por uma pessoa compatível e que na maior parte das vezes se encontra falecida. Esse procedimento, ele proporciona inúmeros benefícios à vida dos pacientes receptores. No entanto, ele envolve diversas e complexas questões, pois é necessário uma estrutura adequada, profissionais capacitados e principalmente a confiança da população em todo o processo para que essas doações se efetivem. Deste modo, o presente estudo tem como objetivo caracterizar os transplantes de órgãos e tecidos no Paraná em relação às taxas de notificação de potenciais doadores, doações efetivas e as causas de não efetividade da doação, que ocorreram no período de 2011 a 2020. Com os dados estatísticos obtidos, espera-se identificar entre as causas de não efetividade da doação os motivos reversíveis de não doação e, assim, possibilitar a criação de futuras estratégias específicas e que visem melhorar os índices de doadores e de doações no Paraná. A coleta de dados foi realizada por meio de buscas de publicação da Central Estadual de Transplante, do Sistema Estadual de Transplante do Paraná e da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. E como fontes bibliográficas, usamos a Cielo, a PubMed, site o qual dá acesso a todas as bases de dados Medline, e artigos referenciados junto à rede de informações da internet. Os dados obtidos foram digitados em planilhas e apresentados por meio de tabelas de frequência com apresentação de valores absolutos e percentuais. Com relação aos resultados, das 96.787 notificações de potenciais doadores realizadas no Brasil, pouco mais de 8%, que corresponde a 8.411 delas, foram realizadas no Paraná. Do total nacional de notificações, 30,5% foram efetivadas, enquanto que do total de notificações do Paraná, 37,5% foram efetivadas. A tabela 1 mostra a comparação do número de notificações segundo potenciais doadores, doadores efetivos e não doadores ocorridos no Brasil e no Paraná, no período de 2011 a dezembro de 2020. A demanda de órgãos para transplante ainda é maior que o número de transplantes efetivados, e essa discrepância se deve à desigualdade entre as filas de transplantes e a quantidade de vítimas de morte encefálica, o baixo índice de identificação de potenciais doadores e de efetivação dos potenciais doadores notificados. Os resultados da tabela 1 corroboram com esses dados, pois, apesar do crescimento anual dos índices de notificação e de doadores efetivos no Brasil e no Paraná, a taxa de não doadores ainda continua alta. Com relação à recusa familiar, ela ainda predomina no Brasil ao longo do período avaliado. No entanto, no Paraná houve um decréscimo crescente da recusa familiar a partir de 2015, prevalecendo nesse período a contraindicação como causa de não efetivação do transplante em casos notificados. E com relação aos principais aspectos que estão envolvidos na decisão familiar em relação à doação de órgãos, envolve diversos fatores, como diversas crenças, experiências, culturas, conhecimentos, desconhecimento do desejo familiar, não compreensão do processo da doação, dificuldade de entender o significado de morte encefálica, além de que torna-se muito mais difícil a aceitação da doação em pacientes que eram rígidos e que foram a óbito por acontecimentos agudos e inesperados. Além disso, foi identificado que em países onde há programas de educação pública, como os Estados Unidos, as taxas de recusa familiar são menores, implicando que o nível de escolaridade da população implica fortemente na compreensão da conscientização para a doação de órgãos, desmistificando algumas ideias fantasiosas que os familiares têm com relação ao processo da doação. Porque, de fato, doadores existem, mas falta melhorar a efetividade da doação.
pois embora o Paraná seja um estado que se destaque em cenário nacional, há necessidade de ainda melhorar os baixos índices de efetividade da doação. Por isso é necessário a implementação de campanhas públicas acerca de esclarecimento sobre o processo de doação de órgãos, o que poderá contribuir para esse processo, a exemplo de outros países que já foram vistos. Aqui são algumas referências que foram usadas no trabalho. E ao agradecimento à instituição Unicesumar, ao curso de medicina, às nossas orientadoras e às outras autoras, Isadora e Natália. Obrigada!